Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Medusa Cast, né, o podcast aqui do Med USA. Eu sou o Diego Lima, anfitrião aqui, e hoje nós temos duas convidadas especiais. O tema de hoje é sobre a residência médica aqui nos Estados Unidos e a maternidade. Então a gente trouxe aqui duas mamães para falar sobre esse assunto, né? Nós temos aqui a Carol Valentim, que vocês já conhecem, aqui nossa sócia, né? Vou pedir música também... no Fantástico. Ela pedir a música dela. E temos também a Monique Matos, né? Que vai falar um pouquinho também aqui da história dela, né? Para que a gente conheça tudo o que ela passou nesses últimos anos e toda a experiência, né, que ela tem para poder para compartilhar com a gente aqui, né? Sejam bem-vindas, muito obrigado, né, por topar essa conversa, né? A gente fica muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada, Diego. Obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast. E é isso, vai ser ótima a nossa conversa. Obrigada de novo pelo convite, gente. Eu acho que esse assunto é, assim, muito importante de ser debatido, porque hoje em dia, eu acho que meus números vão estar corretos, mas a maioria dos alunos de medicina são mulheres, né? Nem todo mundo vai querer ser mamãe, obviamente, mas eventualmente algumas vão. E é um assunto que eu não vejo sendo muito explorado aqui. Agora as pessoas estão começando a falar um pouco e falar sobre a importância de família e ter filhos e como conciliar, né, nossa vida profissional e especialmente sendo residente em qualquer lugar, mas hoje o nosso foco vai ser aqui nos Estados Unidos, já as leis aqui são um pouquinho diferentes, então acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também, e é isso, obrigado pelo convite. Valeu. Então, a gente já sabe um pouco da história da Carol na questão da preparação para a residência médica. Claro que a gente vai entrar no tópico principal de hoje, que falar da experiência também dela com essa questão da maternidade, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Monique, sua história, né? A gente queria saber quem é Monique Matos, de onde ela veio, o que ela come. Então, eu sou carioca, sou do Rio. Eu formei em 2012 na FRJ, fiz 2 anos de cirurgia geral no Rio, fiz 2 anos de coloprocto no Rio. E desde sempre eu quis vir para os Estados Unidos para treinar aqui, para morar aqui. Mas depois que eu terminei minha residência de procto, eu trabalhei quase 1 ano como preceptora da residência, trabalhando só como procto. E aí eu decidi mudar. Eu e meu marido, a gente decidiu se mudar. Mas a minha história de vinda para cá, para os Estados Unidos, começou desde os meus 15 anos, assim. Eu tenho uma longa história nesse tempo todo, né? Com 15 anos eu já quis morar na Austrália para estudar inglês. E aí foi meu presente de 15 anos. Fiquei um tempo lá. Desde então eu fiquei apaixonada pela língua, por tudo, pela cultura do lugar. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu terminei a escola, passei para a faculdade de medicina. Depois, na residência de cirurgia geral, eu tive a oportunidade de escolher uma residência de cirurgia geral, que eu tinha a oportunidade de ir para fora do país durante as minhas férias na residência de cirurgia. Em vez de ter férias, eu fui para o Chile e fui para a Noruega também fazer estágio. Então, acho que foi nesse momento que eu decidi que o meu treinamento em cirurgia tinha que ser fora, sabe? Eu, no meu primeiro ano de cirurgia, eu fui para o Chile, fiquei um mês na Universidade Católica do Chile, acompanhando o serviço de cirurgia geral. Foi ótimo, foi a primeira vez que eu assisti um transplante hepático pediátrico, amei. E aí eu voltei para o Rio. No meu segundo ano, meu chefe, em vez de me dar 1 mês, ele me deu 2 meses de férias, né, que eu pude fazer o externship, hands-on, lá na Noruega, em Oslo. E aí eu fiquei 1 mês na Universidade de Oslo, vendo transplante pancreático, renal e de fígado, e 1 mês na colorectal. Foi aí que eu me apaixonei pela colorectal de vez e conheci muita gente que tinha treinado aqui nos Estados Unidos, e isso abriu, assim, a minha mente para querer fazer o processo e vir para cá, né? Mas na época eu estava no final do meu R2 de cirurgia geral, e aí eu decidi que eu já tinha começado a me inscrever para as provas, e aí eu fiz as provas, passei para colorectal, e aí emendei uma coisa na outra.
No meio da minha residência de colorectal, de prócto no Brasil, eu casei, e aí a gente já tinha plano de vir para cá, porque a gente vinha de férias e tinha família aqui em Orlando, né? Então foi um processo de amadurecimento, assim, familiar, e eu sempre balanceando, né, como seria minha carreira no Brasil e como seria minha carreira aqui, né. Eu sempre me interessei por laparoscopia, por cirurgia robótica. Eu senti que durante o meu treinamento eu não tive muito acesso a isso. Na cirurgia geral eu tive, né, mas na coloprocto, como eu fiz no hospital municipal, eu não tinha muito acesso tinha zero acesso à robótica. Eu até frequentava os congressos de cirurgia robótica, mas era uma coisa muito distante para mim, sabe? E, enfim, e aí eu terminei coloprocto no Rio. Depois da minha residência, eu tive várias oportunidades de trabalho. Comecei a trabalhar como preceptora da residência no hospital onde eu fiz cirurgia geral. Comecei a participar, trabalhar como coloprocto lá no hospital São Lucas, lá no Rio, de Copacabana. E auxiliava outras chefes, trabalhava em CTI, trabalhava em 2 CTIs. Então, assim, o estilo de vida que eu estava levando, eu não estava muito satisfeita, sabe? Eu até tive muitas oportunidades lá, mas eu sempre quis vir para cá, sempre quis morar aqui e ter um acesso a mais tecnologia, a poder oferecer tudo de melhor qualidade para os pacientes. E, assim, eu sentia que eu tinha que trabalhar muito em plantões, em fazendo auxílios e etc. E eu percebi que eu não estava muito feliz, sabe? E aí eu decidi mudar. E aí a gente veio, eu engravidei, a gente veio em 2019. E assim, é interessante porque eu fiz a residência sem filhos e agora eu tô fazendo a minha residência com filhos. Então, assim, a experiência é totalmente diferente, né? Assim, é muito diferente. A gente vai conversar sobre isso. Mas eu me mudei para cá, a gente aplicou para o Green Card, pelo EB2. E aí, logo depois, foi em 2018. E aí, assim que eu recebi o meu work permit, eu comecei a procurar lugares para eu fazer pesquisa. Então, assim, eu procurei os melhores colorectal surgeons aqui na área de Orlando. E aí, o que eu encontrei foi o melhor daqui era o Dr. Gallagher. Ele trabalha numa private practice aqui, atrelado ao Orlando Health. Eu lembro que eu mandei um e-mail numa sexta-feira. No sábado, o Program Director do MIS, do Orlando Health, me ligou. E ele falou: Monique, a gente viu o seu currículo, a gente está interessado em te ter aqui para fazer pesquisa. E se você puder vir na segunda-feira, seria ótimo para conversar com o Dr. Gallagher, né? E a gente pode ver o que a gente pode fazer. Aí, na segunda-feira, eu estava lá. E aí, eles me entrevistaram. Eles falaram para mim que tinha uma pessoa que tinha saído da pesquisa e tinha uma vaga lá para mim, e uma pesquisa voluntária. Então, assim, eu falei que eu estava disponível o tempo inteiro, a hora que eles quisessem. Eu tinha uma bebê de 6 meses na época, e eles acharam ótimo. E aí eu comecei a trabalhar com pesquisa lá. Eles tinham um projeto de rectal cancer, que eles tinham vários pacientes para incluir no banco de dados. Então, eu fiquei trabalhando com eles esse tempo todo. Desde 2019, tive uma interrupção no meio do Covid, mas foi o que me ajudou com o network e mostrar, assim, meu trabalho duro e a minha disponibilidade sempre, e foi o que realmente me ajudou a conseguir dar o meu match na residência de cirurgia geral aqui, no Orlando Health. E eu estou muito feliz de trabalhar aqui no meu programa. Eu estou como Preliminary Year Resident, e eu estou muito feliz, espero ficar, e agora estou de novo no processo do match para aplicar para minha categorical position. Mas basicamente a minha história é essa. Não, beleza, é uma longa história, né? Tem muita coisa. Muito trabalho, né? Muito trabalho, muito. né? Eu também, assim como você, assim, eu não fiz sub, né? No Brasil, eu fiz só cirurgia geral e meu mestrado, né? Durante o mestrado eu vim para cá, né? E eu acho curioso, né? Que você fez uma residência quando você não era mãe,
né? É. Ainda não. E agora você está fazendo um onde você você é mãe, né? Espero que dê tudo muito certo aí, né, com o Matt agora. Espero que consiga aí a sua vaga. Carol, a gente sabe um pouco já da história da Carol. Eu queria, Carol, que você falasse também dessa questão da maternidade. Eu lembro que quando a gente fez entrevistas, né, junto, fez até mock interview, né, você estava grávida, né? Então eu queria saber um pouquinho de você aí, dessa sua história com a gestação. Sim, vamos falar um pouco sobre isso. Assim como a Monique, eu também fiz residência no Rio, né? Então eu também estou vivendo a experiência de uma segunda residência sendo mãe, sendo que na minha primeira residência eu não era mãe. E, de novo, é bem diferente. Mas, para resumir um pouquinho minha história, eu não vou contar tudo, né, gente? Porque vocês já me conhecem, já contei um pouco aqui nos outros podcasts. Se vocês não ouviram, ouçam, são super legais. Mas, enfim, eu vim para os Estados Unidos em 2017, eu estava fazendo meu mestrado no Brasil, já tinha terminado a residência, já tinha terminado o fellow em oftalmologia, e vim para cá fazer pesquisa, né? E uma coisa levou a outra, eu conheci o meu marido, e depois de muita conversa e muito chororô, né, eu resolvi ficar, em vez de levar ele para o Brasil, e me casei em 2019, e aí eu comecei a estudar para o SMLI, fiz as provas, e dei match em oftalmologia no ano passado. Gravidez estava nos meus planos, mas certamente não estava nos meus planos ser residente grávida. Mas eu não tinha mais muito para onde correr, porque o tempo passa, né, gente? E a gente, né, vai ganhando experiência, né? E, assim, para a mulher, infelizmente, a gente não consegue, enfim... A gente não tem como ser mãe para sempre. Então, eu decidi, mesmo no ano da minha aplicação, tentar engravidar. E aí, eu consegui engravidar. Foi até um processo mais rápido do que eu imaginei. E calhou da minha data prevista do parto ser exatamente durante o período de entrevistas. As entrevistas? Eu quase tive um treco quando eu fiz as contas. Mas era isso aí, né, gente? É como a vida vai acontecendo. Então, eu descobri que eu estava grávida em abril do ano passado, e todo o meu processo de aplicação eu estava com a Isabel, né? Eu estava grávida. Então, foi complicado, porque durante o período em que eu deveria estar, enfim, escrevendo meu personal statement, juntando documento, eu estava no primeiro trimestre passando mal para chuchu. E aí o segundo trimestre chegou e foi aquele alívio, mas era aquele estresse, porque era quando realmente a aplicação real estava acontecendo. Eu apliquei, o dia que eu fechei minha aplicação, paguei tudo e mandei. Eu estava em Miami, num congresso, grávida, com meu marido, porque ele é super parceiro e ele participou de tudo. E, enfim, um dia a gente conversa sobre maridos. E assim, realmente sem apoio dele, nada disso teria acontecido. Mas, enfim, e aí as coisas foram acontecendo, fui recebendo convite de entrevista. Eu fiz todas as minhas entrevistas super grávida. A minha primeira entrevista eu estava com, eu acho que 35 semanas, e a minha última entrevista eu estava com 39 semanas de gravidez. Ou seja, se não fosse realmente o processo de match do ano passado ter sido virtual, eu não teria conseguido participar, né? Porque não teria tido condições físicas de viajar para lugares tão distantes, porque eu fiz entrevistas de uma costa a outra, na verdade, né? Da costa na Califórnia e em Massachusetts. Então, assim, não teria sido possível, né? Não foi fácil, porque algumas entrevistas duram 6 horas, né? Não é entrevista direta, mas é todo aquele processo de você chegar e aí eles fazem aquela abertura e aí são muitos entrevistadores. Eu não sei como é na cirurgia geral, mas acredito que seja parecido, né? Pelo menos no oftalmo foi assim, teve uma entrevista que foram 6 horas. Eu falei, gente, pra quê? Mas enfim. Se eu me recordo das alterações fisiológicas na gestação, a gestante precisa ir no banheiro com uma certa frequência, né?
Ah, meu filho, mas aí era intervalinho, né? A hora do xixi era na hora do intervalo. O problema não era nem isso, não, gente. O problema é você ficar sentada com aquele barrigão, com 39 semanas de gravidez. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,5 m. Eu fiquei... Foi difícil, assim. As perninhas, eu ficava com as minhas perninhas mexendo embaixo da cadeira, assim, embaixo da mesa, né? Eu fiz um lugarzinho bonitinho, assim, pra eu ter as entrevistas e tudo mais. E com um puffzinho, juro, embaixo da mesa onde estava o meu computador, porque eu ficava pé para cima, pé para baixo, pé para cima, pé para baixo. E as calças que não cabiam, né? Comprei uma calça social de grávida, né? Que foi a única calça que eu usei em todas as entrevistas, que ninguém viu, na verdade. Ninguém viu. Mas, gente, o blazer que não cabia, não fechava, óbvio, né? Mas eu ainda tive um pouco de sorte, porque eu não fiquei muito edamaciada durante a minha gravidez, nem no final. Então, assim, eu realmente acho que não dava nem para ver pelo meu rosto que eu estava grávida. E o blazerzinho aberto, ninguém perguntava nada. E as blusas de botão, que na verdade eu não usei as blusas de botão, porque elas também não fechavam, né? Eu comprei roupa nova para poder fazer as entrevistas e tudo mais. E foi isso, Isabel foi minha parceira do início ao fim no processo de aplicação do MET, apresentou em congresso junto comigo, né? E, enfim, realmente, ela participou do início ao fim. A minha última entrevista eu estava com 39 semanas, eu acho que foi numa sexta-feira, eu acho, e aí na segunda-feira ela nasceu. Olha aí, a Isabel já tem experiência de entrevista, então aí toca compartilhar. Ô Monique, conta uma coisa, você quando aplicou, você já era mãe, né, nesse período de entrevista, você estava gestante, como é que foi essa tua questão? Então, eu já tinha uma filha, na época ela tinha 3 anos, né, e a gente queria ter outros filhos. Então, o que aconteceu foi, no meu ano passado, no meu ano de aplicação, foi meu primeiro ano que eu apliquei, né, ano passado. E aí, em junho, a gente decidiu que queria ter outro bebê antes de eu começar a residência, né, que seria a única oportunidade de a gente ter um bebê ou um outro bebê, e eu não queria estar na residência grávida, porque eu sei que ia ser praticamente inviável para mim, né. E a minha gestação foi super tranquila a primeira vez. Então, eu achei que fosse ser a mesma coisa maravilhosa. Então, eu tirei meu DIU. Em 15 dias eu engravidei. Até a Carol ficou sabendo, porque era 2 dias antes do OIT, né, Carol? Uhum. Meu Deus, foi assim. Eu olhei, foi um susto. E aí, eu tinha meu OIT para fazer. Fiz o meu OIT, passei no meu OIT. E aí, voltei para pesquisa. E aí, foi... Aí começaram os enjoos, eu passei muito mal, e trabalhando muito, e me dedicando 100%, estando lá tarde da noite, fazendo de tudo para eu conseguir submeter os meus trabalhos para o congresso, terminando várias coisas, surgindo novos projetos que eu estava interessada e que eu queria participar e ter meu nome neles. Então, assim, em agosto do ano passado, até o início da minha residência, foi assim, um período muito turbulento, mas que hoje eu vejo que, assim, a gente dá conta de tudo, né? A gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá. E eu não sei de onde vem uma força maior que faz a gente conseguir dar conta de tudo e bem, né? Então, eu grávida, trabalhando a beça, terminei minha aplicação, consegui tudo, assim, apliquei só com Step 1, foi super estressante. E o OIT, né? Eu tinha os 2, mas eu não tinha o ECFMG Certificate, porque eu não tinha feito o CK ainda. Uhum. Fiz o CK com 5 meses de gestação. Foi complicado para mim estudar e passando mal e trabalhando muito na pesquisa com a minha filha pequena aqui. Mas consegui. Fiz o Step 2 e aí em dezembro eu decidi que eu queria ir para o Brasil ver minha família, porque eu estava grávida, ninguém tinha me visto ainda, e queria passar o Natal lá. Então, eu fiz basicamente as minhas entrevistas lá no Brasil, grávida. Peguei Covid. Uma das entrevistas, eu não estava conseguindo nem ficar em pé, mas fiz as minhas mock interviews com os meus attendings daqui, né, virtual. Eles me ajudaram, então, assim, foi ótimo, sabe? As entrevistas foram boas. E aí eu voltei para cá e fiz uma entrevista aqui, eu acho, em janeiro, quando eu já estava de volta.
E aí eu dei match em março e 15 dias depois minha bebê nasceu. E aí minha bebê nasceu, eu tinha o congresso para apresentar em maio, um mês depois do pós-parto da cesárea, né? Então, assim, eu estava um mês pós-cesárea, apresentei 3 trabalhos lá no congresso de colorectal, né, no ASCRS. E aí foi ótimo, sabe? Foi ótima apresentação. Durante o meu pós-parto, assim, durante esse mês aí pós-parto, eu acordando de madrugada, foi insano, né? Porque eu tava de madrugada acordada, de dia eu com a minha bebê e tendo que trabalhar também, né? Porque me preparar para as apresentações, para fazer um bom trabalho e tudo mais. Ao mesmo tempo, tendo que fazer o curso do ACS, eu não sei se você teve que fazer também antes da residência do Sabiston. A gente teve um curso para fazer, para terminar até o início da residência, online. Então, eu tinha que completar todos os módulos, né? Então, desde que a minha bebê nasceu até o começo da residência, ela estava com 3 meses quando eu comecei, foi, assim, de muito estudo, de muita dedicação a ela e tentando me preparar para a residência, sabe? E foi bem difícil, mas eu digo assim, se a gente não tem um bom suporte familiar, uma rede de apoio, é muito difícil, sabe? Então, assim, eu só consegui tudo que eu consegui no meu trabalho na pesquisa, no início da residência, agora na residência, porque eu tenho a minha família aqui para me ajudar. Então, meu marido que, assim, foi meu melhor amigo, é meu melhor amigo desde há 14 anos e fez de tudo para eu conseguir conquistar, voltar, né, a trabalhar como médica aqui, porque a gente se mudou para isso, porque eu queria exercer minha profissão aqui. Então, ele embarcou no meu sonho, né? Então, a gente veio para cá, ele trabalhou com várias coisas que não eram a especialidade dele, para conseguir sustentar a gente, para eu conseguir fazer pesquisa voluntária. Então, assim, ele foi fundamental, sabe, pra gente, assim, e foi muito bom, porque a gente se uniu mais ainda como família. Eu acho que depois que a gente teve filho também, a gente mudou um pouco o nosso pensamento em relação ao futuro, sabe? Eu mudei a minha cabeça em termos de ambições profissionais. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa profissionalmente, sempre quis ser a melhor na minha área, sempre quis fazer treinamentos e etc. É lógico que eu ainda quero ser muito boa na minha área e eu me dedico a isso, mas eu vejo que a minha família, eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para estar com eles, eu quero ser uma ótima cirurgiã e ser uma ótima mãe também, sabe? Porque não é simples, né, Carol? Não é simples a gente ser mãe. E cada ano eles exigem mais da gente e vêm mais desafios. Então, assim, é isso, assim, a minha mãe, eu tenho família no Brasil, meus pais têm uma empresa no Brasil, as minhas irmãs são advogadas, mas a minha irmã mais nova ainda mora com meus pais, e a minha mãe abriu mão, assim, de lá para vir ficar esse ano comigo, durante o meu preliminary year. Então, a minha mãe está me ajudando 100% do tempo com as meninas, e meu marido também, né, porque ele acaba chegando mais cedo que eu saio, acordo 4 horas da manhã e chego, assim, em torno de 8, 9 horas, então eu tenho pouco tempo em casa, né? Moro 30 minutos do hospital e graças a eles, aos meus sogros, eu consigo dar conta de tudo, assim. Tento, pelo menos, né? E é isso, graças ao suporte que eu tenho, eu consigo poder me dedicar bem à residência e tornar os dois como prioridades, assim. E eu tô muito feliz com isso, porque eu sou feliz sendo médica, eu sou feliz sendo cirurgiã e também sou feliz com a minha família, maravilhosa. Então, assim, é isso. Eu não sei como, mas a gente dá conta. Eu acho que ter esse apoio, né, da família é fundamental, né? Você ter os maridos de vocês, sogro, sogra, mãe, pai, irmã, passarinho, papagaio, sei lá, todo mundo da família do cachorro. É muito importante, né? Porque você tá num país que não, assim, não é, você tá longe da família, né?
da sua família direta, e você precisa de todo o apoio possível. Às vezes o pessoal, você viajou para o Brasil, ficou um tempo lá, né? Depois voltou para cá. A Carol, acho que passou uma parte do tempo aqui, né? Aí o pessoal vem aqui, visita, né? Faz aquela coisa. Eu brinco muito com minha esposa, falando assim, e com minha mãe, né? Falar, quando o filho da gente nascer, minha mãe vai ficar 6 meses aqui, ajudando com o filho, né? Eu não fiz esse curso do ACS antes da residência. O ACS, pessoal, que está escutando aqui, é o American College of Surgeons, né? É como se fosse o Colégio Brasileiro de Cirurgiões lá no Brasil. Isso. Então, eu não fiz o curso, mas a gente teve que fazer uma prova, sabe? Antes de começar a residência. Que eu não sei se você fez esse teste também online, né? Então, juntou todos os residentes lá, o pessoal, e depois de alguns meses na residência, eles deram lá o resultado, né? E um fato curioso, você falou do Sebastian, né? Ele foi, por muitos anos, o chairman de cirurgia lá da Duke University, né, na Carolina do Norte. E aí eu tenho um mentor lá na Carolina do Norte, e ano passado eu fui visitar ele, acho que foi em junho, julho, uma coisa assim, fui levar minha esposa lá para conhecer ele, que ela não conhecia. E é um provável futuro destino da gente quando terminar a residência aqui, né? Eu brinco todo dia lá na residência, que eu estou contando os dias para voltar para Carolina do Norte. E eu estava lá em junho, ano passado, visitando ele levou a gente para conhecer o campus lá da Duke, assim, para visitar, eu já conhecia, para Raquel conhecer. E aí ele parou na frente de uma casa assim e falou, tá vendo aquela casa ali, Diego? Eu falei, tô. Ele falou, essa aqui é a casa que o Sebastian morava. Jura? E lá ele falou que o sistema, eu sei que é meio off-topic, né, a gente tá falando um pouco da maternidade, mas e ele falou, olha, a residência aqui eram 36 horas seguidas na residência, 12 horas de descanso. Então eles faziam 36 por 12, né? Era como eles faziam naquela época. Hoje em dia isso não pode mais, né? Você tem um limite de 80 horas semanais que os programas não podem mais exceder. Agora eu queria saber de vocês, na residência, como essa questão de ser residente e ser mãe, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês se viram nos 30 aí para poder ter tempo com os filhos? Os filhos da Monique são um pouquinho maiores, né, do que a Bebel. Como é a vida de vocês sendo residentes e sendo mães? Eu acho que é muito diferente, sabe? É muito diferente. É difícil balancear as duas coisas, mas eu acho que o mais importante é ter organização. Organização e disciplina, sabe? Para tentar balancear tudo e dar conta de tudo. Assim, às vezes é difícil, mas eu tento dar o maior tempo de qualidade que eu tenho para elas quando eu estou em casa. Então, assim, a minha filha mais velha, que tem 4 anos, eu chego em casa, a maioria das vezes ela está acordada, então é o tempo que eu tô com ela, e aí a gente senta, faz dever de casa, conversa, eu quero saber tudo do dia dela. Nos fins de semana que eu tô em casa, alguns meses eu não tenho todos, né? Eu tenho 3 fins de semana trabalhando e tenho 1 em casa. Mas eu tento dar o maior tempo de qualidade para elas, a gente sai, faz tudo para elas. Então, assim, a minha vida é para elas quando eu tô em casa, sabe? A Sofia tem 7 meses, então, assim, a maioria das vezes quando eu chego em casa ela tá dormindo. Então é mais difícil, sabe, durante a semana. Mas quando eu tô em casa fim de semana, são as minhas prioridades. Então, muitas das vezes eu tenho que estudar ainda no fim de semana que eu tô em casa, porque não tem como eu não estudar no fim de semana. Então acaba que a gente trabalha, assim, o tempo inteiro, né? Não tem um descanso, ainda mais nos primeiros meses, né? Agora perto do Upside. Não tem como você ficar o fim de semana inteiro sem estudar, não tem como, é impossível. Então, o que eu faço eu tento ter o meu tempo de qualidade com elas. Pediatras eu marco com antecedência, normalmente para o sábado, quando eu tô de folga, então eu faço questão de levar elas. Aqui tem uma pediatra que atende aos sábados, então para mim é melhor. Porque eu evito, mas assim, eu acho que eu nunca tive nenhum problema sendo mãe e dando conta de tudo na minha residência. Então eu tô sempre disponível para minha residência, sempre
nunca deixei de fazer nada lá por conta de ser mãe, graças à minha rede de apoio, graças a Deus, mas eu acho que é difícil manter os dois como prioridade, sabe? É difícil. Meus sogros levam e buscam minha filha na escola, minha mãe fica com a minha bebê em casa, então, assim, é complicado, não é fácil não. Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais a gente ter disciplina para dar conta de tudo, para conseguir arranjar horário para estudar, para ter o horário com elas e dar qualidade de tempo para educar, porque com 4 anos é uma fase que a criança está aprendendo muita coisa, né, que a gente tem que dar exemplo também de tudo. Então, eu acho que é isso. E para a residência, eu acho que o que eu trouxe dessa vez é mais maturidade, sabe? Mais maturidade, saber que eu consigo dar conta de tudo. Às vezes, por um lado, não é tão saudável para mim, eu acho, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito. E a gente, como mãe, acaba dando conta de tudo, né? Da casa, da educação delas, de se preocupar com a alimentação e etc. E às vezes eu acho que eu tenho que dar conta de tudo no hospital também. Que eu tenho que dar conta de tudo e às vezes eu faço meu sign out e eu ainda venho com o paciente pensando em casa, sabe? Enfim, quero resolver coisas de casa e que na verdade não são minha função. Então, assim, é difícil. Querer dar conta de tudo, né? É impossível. Mas eu tento. Eu acho que é isso, a maternidade me trouxe isso, me trouxe uma visão diferente da minha vida para o que eu quero para o futuro. Eu ainda quero fazer colorectal, lógico, eu gosto, mas eu estou ainda aberta para outras especialidades, porque no Brasil eu não rodei em tudo, né? Eu nunca tive acesso ao trauma. É a primeira vez que eu estou tendo trauma, né? E não leva um ano de trauma, é muita coisa que a gente vê, né? Mês que vem eu estou rodando na pediatria, já rodei na vascular, eu tive vascular no Rio, mas eu não tive cirurgia torácica. Então, assim, coisas que eu tô vendo aqui que estão me interessando bastante, eu tô ainda aberta, sabe? Cirurgia reconstrutora. Então, é isso. Mas meu coração ainda é da colorectal. Vamos ver se alguma coisa muda aí no caminho, mas é isso. Eu acho que se fazer a residência como mãe é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tem como... muitas vezes eu pensei, nossa, eu preciso dar conta igual eu dava conta antes. Mas não tem como. A gente não tem como passar o fim de semana inteiro estudando, como eu gostava de fazer, sabe? Passar a manhã toda estudando, almoçar e depois estudar o dia inteiro até a noite, e aí sair à noite. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então, assim, a gente tem que balancear. Eu tento fazer de tudo para eu ter uma vida leve, feliz, e as meninas estarem felizes. Enfim, é isso. Equilíbrio, né? Tentar o equilíbrio. Eu vou assinar embaixo no que a Monique falou, assim, chamar a atenção em algumas partes que eu me identifico com tudo, né? Mas, assim, as partes principais, assim, as nossas prioridades mudam. Eu também sou muito perfeccionista. Eu também, na minha primeira residência, chegava super cedo, saía super tarde, fazia coisas extras que não eram exatamente trabalho de residente, mas eu nunca me importei, sempre fiquei lá, dava meu telefone para todos os pacientes, respondia mensagem, trabalhava de casa, né? Também, assim. E depois de ter filho, as minhas prioridades mudaram, assim. Ainda quero ser excelente cirurgiã, ainda quero ser... talvez não a melhor na minha área, mas, assim, ser muito boa oftalmologista aqui, mas a minha prioridade é a minha família. A minha prioridade ainda é a minha família. Não é que a minha vida profissional não seja mais uma prioridade na minha vida. Ela é. Mas se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, essa coisa que eu vou abrir mão vai estar relacionada à minha vida profissional, não vai estar relacionada mais à minha vida pessoal, como eu sempre fiz no passado. Então, realmente as nossas prioridades mudam. Mas dá para conciliar. Dá para conciliar com rede de apoio, gente. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque
A gente não é super heroína, nós não somos super mulheres. Eu me recuso a achar que eu sou Mulher Maravilha e que tô dando conta de tudo, feliz, maravilhosa, entendeu? Não é assim. Eu saio de casa com um apertinho no coração, porque achando que, né, eu queria ter ficado mais tempo com a minha filha naquele dia. Vou trabalhar, foco no trabalho, mas é impossível não pensar na Isabel, e eu peço pro Evan, meu marido, e pro Gabriel, meu irmão, que tá aqui comigo também, vou falar sobre isso, mandarem fotos dela para mim durante o dia. Até eu peço foto de Bebel às vezes. E eles não me mandam foto dela, eu mando uma mensagenzinha na hora do almoço para saber como é que as coisas estão. É muito difícil, assim, eu foco no trabalho, mas não tem como não pensar no que tá acontecendo em casa, pelo menos comigo é assim, sabe? E assim, sem rede de apoio, gente, as coisas não acontecem. Pra gente, estrangeiro, né, que saiu do nosso país e veio para cá fazer residência, eu acho que tudo fica um pouquinho mais complicado, porque não é sempre que a nossa família consegue nos acompanhar, né? O meu marido ele trabalha remoto desde o começo da pandemia. Na verdade, ele nunca mais voltou pro office, né? Então, isso facilita demais a nossa vida aqui, porque ele tá em casa, ele não fica com a Isabel durante o dia todo, porque ele precisa trabalhar, mas, assim, na hora do almoço, ele tá aqui, ele que prepara o almoço, ele que, né, organiza a casa, e o meu irmão também, muito lindamente, se dispôs a sair do país dele e deixar as coisas dele para poder vir me ajudar aqui. Ele tá aqui comigo desde o início da minha residência também, faz 6 meses, né? E é ele quem primariamente cuida da Isabel, né, durante o dia. Então, a minha rotina aqui ela acorda cedo, ela acorda junto comigo, na verdade, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, então eu ainda consigo amamentar ela, e eu amamento ela ainda, ela tem 11 meses, então eu amamento ela antes de me arrumar para o trabalho, e aí o Evan tem que levantar junto comigo, porque não tem jeito, e aí eu deixo ela com ele, vou me arrumar, tomo café, saio, às vezes não dá tempo de tomar café, né, então o café rola no carro mesmo, vou trabalhar. Quando eu volto para casa, o meu foco é ela, então eu tento ficar com ela o máximo possível quando eu tô em casa, e é o tempo que o Evan tem para fazer comida, lavar louça, lavar roupa, e ele é extremamente parceiro nesse sentido, porque eu não dou conta de tudo, eu não consigo dar conta de tudo, então eu trabalho muitas horas fora de casa, então o trabalho da casa é só quando rola tempo, então, na verdade, ele faz muito mais coisa do que eu, não vou mentir. E é isso, e aí eu coloco ela para dormir, eu tento sempre estar muito envolvida no horário dela de dormir, e amamento sempre que eu estou em casa, e eu vou falar um pouquinho também sobre o que eu faço durante o dia, né, em relação a isso. Não sei se a Mônica passa perrengue, eu passei muito perrengue com a amamentação quando eu comecei a residência, enfim. E boto ela para dormir, e aí depois que ela dorme é que a minha rotina de estudo começa. Então eu só consigo estudar, na verdade, depois que ela dorme. E no fim de semana, por exemplo, hoje, a gente está gravando aqui num sábado, meu marido tá com ela, minha sogra, por acaso, tá aqui esse final de semana por causa do Thanksgiving, né? E aí eles estão com ela para eu poder fazer as coisas durante o dia, se eu precisar, né? Estudar, enfim, fazer coisas, outras coisas. Mas, assim, eu tento manter um equilíbrio o máximo que eu posso, mas alguma coisa sempre sofre, né? Sempre sofre. Sempre sofre. Então, assim, quando eu tô no trabalho, é a parte da família que sofre um pouquinho, mas quando eu tô aqui, eu tô sempre aqui, então o que sofre são outras coisas. Por exemplo, tem 6 meses que eu não sei o que é fazer exercício físico. No momento, não é a prioridade, entendeu? Então, a gente vai escolhendo o que naquele momento é mais importante a gente fazer com o tempo que a gente tem, né? Porque também tem isso, né, gente? Assim, a minha residência, eu sou intern de clínica médica, né? Então, assim, tem rodadas piores, rodadas melhores. Por acaso, eu tô numa rodadinha um pouquinho melhor agora, então eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas quando eu tava em wards, plantão a cada 4 dias, então tinha dia que eu não via minha filha, isso partia meu coração demais, mas teve dia que eu não a vi, eu saí, ela tava dormindo, eu cheguei, ela tava dormindo, mas a gente vai levando, vai escolhendo as nossas prioridades e com muita disciplina, batalhas, e muita organização, exatamente. Se não deu tempo de lavar roupa, tudo bem, entendeu? Vai usar uma roupa um pouquinho inadequada, não deu tempo de passar, eu não passo roupa, tudo bem.
vai com roupa amassada, gente. Tem que escolher as nossas batalhas, como a Monique falou. Assim, realmente não tem muito jeito. Eu não acho que a minha vida é uma vida de super-heroína, como eu falei. É muito sacrificante, é muito recompensador, não me entendam mal. Eu amo o que eu faço, eu amo sair de casa para trabalhar. Eu gosto de estar, né, no hospital com os pacientes, mas eu gosto muito mais de chegar em casa. Tomar um banho rapidão, tirar os scrubs e dar beijinho, e amassar, e brincar e tudo mais. Vamos ver até quando eu vou conseguir fazer isso, né? Porque quando a oftalmo de fato começar, eu já sei que o primeiro ano vai ser um pouquinho puxado em termos de horário. Mas é isso, a gente vai equilibrando os pratinhos. Uma coisinha um pouco melhor, uma coisa um pouquinho pior e vai seguindo. Eu tento pensar assim que é um dia de cada vez, sabe? Um mês de cada vez, porque não é fácil mesmo, Carol. A gente não é super-heroína e, assim, o meu início de residência foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, porque eu tinha começado a conseguir amamentar, que eu não consegui da primeira vez, então estava sendo uma experiência muito boa para mim, e eu decidi que eu não ia mais amamentar, porque eu não tinha como me organizar o dia inteiro para fazer o pumping, não tinha como, sabe? Eu, Monique, não tinha como me organizar lá no hospital como R1 de cirurgia geral para conseguir fazer isso. Eu tenho uma R4 que ela faz até hoje, o bebê dela vai fazer 1 ano. Então, assim, tem gente que consegue, mas eu decidi que isso não ia ser uma questão para mim, sabe? Então, eu desde o início da residência, quando a Sofia fez 3 meses, eu fui tentando fazer um desmame, e aí ela começou com a fórmula mais integral, né? Mas foi muito difícil para mim no início, porque não era só a questão de ficar longe delas, porque eu estava um super tempo fazendo pesquisa e eu tinha mais tempo para ficar com elas, né? E a gente começa uma residência de cirurgia num level 1 de trauma, num hospital grande, né, Diego? Você me entende? É muito trabalho, é muita dedicação, e o que eu senti é que eu não tive clinical experience aqui. Eu tive experiência com pesquisa, mas talvez eu devesse ter tido alguma experiência clínica aqui para eu ter uma noção maior de como funcionar, como funciona uma residência aqui, sabe? Porque no meu primeiro mês foi muito difícil com o sistema. Eu já tinha acesso ao sistema por conta da pesquisa, mas era um outro sistema. Então, me reconhecer ali como residente, todo o processo de diferença do Brasil e tanto tempo parada foi muito difícil para mim, sabe? Eu comecei na cirurgia vascular, já comecei fazendo diversas provas, né? A gente teve o ATLS, o ACLS, BLS, o curso de Critical Care. Então, assim, eram várias... O que eu sinto e sentia mais no início, assim, é que você é testado todos os dias, né? E por a gente ter uma residência prévia no Brasil, eu acho que a cobrança é maior, né? A expectativa em cima da gente é maior, e eu acho que a minha expectativa de mostrar o meu trabalho, de mostrar o meu profissionalismo era maior também, né? Então, além dessa história toda da maternidade, da gente ficar sofrendo de deixar as meninas em casa e querer participar de tudo, né, como participava antes, tinha essa questão da cobrança, né? Então, eu acho que eu consegui, no início, e agora eu estou conseguindo melhor me organizar, quando eu tô lá no hospital, lógico que eu penso nelas, é óbvio que eu ligo para pediatra, eu resolvo coisa de escola, eu resolvo tudo, o dia inteiro conversando com a minha mãe, meu marido, minha sogra, todo mundo me atualizando de tudo, eu pergunto, mas eu consigo assumir uma Monique profissional ali que está 100% focada no hospital, sabe? E eu só consigo isso por conta de ajuda da minha família,
né? E eu consigo me dedicar, eu consigo estar lá, e quando eu estou lá, eu estou estudando, eu estou apresentando caso, eu estou tentando fazer de tudo para ser a melhor residente que eu possa ser, sabe? E sempre disponível, e fico lá até a hora que precisar, e chego mais cedo que todo mundo, e saio mais tarde. Então, assim, tento fazer de tudo para eu conseguir criar o meu espaço e mostrar que eu sou uma pessoa que está interessada e que quer continuar, sabe? Então, assim, não é mole, não. Mas esse processo do match de novo, então é muito estressante. Mas, assim, não tem muita escolha, a gente não tem escolha. Então, a minha escolha é tentar ser feliz nos dois, né? Porque eu fiquei um tempo trabalhando como pesquisa e como mãe em casa. Então, assim, a gente, nos 2 primeiros anos, a gente não tinha como pagar a creche, sabe? A gente não tinha $1.000 e poucos extra para poder pagar a creche e eu poder estudar o tempo inteiro. Então, foi difícil para mim, sabe? Dar conta de casa, criança, estudo, pesquisa, foi difícil. Mas eu não consegui... Né? Nessa época, eu percebi que eu não conseguiria só ser mãe, sabe? Sem trabalhar, ou então trabalhando com outra coisa, sem ser a medicina, sem ser a cirurgia. Então, foi bom para mim, para esse tempo, para eu ver que o quanto a minha profissão me preenche, o quanto a minha profissão é importante para mim também, sabe? Para Monique, o que é importante para eu ser feliz. Então, eu levo muito isso em consideração, sabe? Quando eu penso nas minhas meninas, é óbvio que eu sinto vontade de ficar em casa. Eu, graças a Deus, estou na plástica e eles fecharam a agenda nesses 2 dias de Thanksgiving. E os PAs também ajudam muito, então eles falaram, fica em casa, você não vem me passar a visita esse fim de semana. Então foi ótimo para mim. Lógico que cada vez que eu estou mais em casa, eu sinto mais vontade de ficar em casa, né? Mas assim, quando eu estou no hospital, eu também... agora, com 5 meses de residência, eu tô bem mais confortável, e o inglês está sendo uma barreira menos para mim, porque também foi uma barreira no início. As siglas e, enfim, tudo foi uma barreira no início, foi muito difícil. E agora as coisas estão fluindo melhor e eu estou conseguindo me organizar mais, mas não é fácil. Não é uma perfeição em tudo, né? Mas o que a gente consegue balancear e dar conta, eu acho que é o mais importante para a gente estar bem mentalmente, né? Bem mentalmente, não se desestruturar, porque a saúde mental é o mais importante, né? Às vezes é difícil a gente fazer residência aqui e não ficar se perguntando se foi a escolha certa, se o que a gente está fazendo vai trazer muitos frutos para a gente profissionalmente, etc. Então, assim, não é mole, mas eu acho que foi, no final das contas, a melhor coisa que eu fiz para minha vida foi vir para cá, ter as minhas filhas aqui, sabe? E seguir a minha carreira aqui. Eu acho que vai ser a melhor coisa que eu escolhi para minha vida, assim, sabe? É uma coisa que eu falo muito pro pessoal aqui, né? Que a residência nos Estados Unidos, ela é um jogo de longo prazo, né? Então, não é um ganho de curto prazo. Então, o pessoal que está na faculdade, muitas vezes eles, quando terminam a faculdade, aí você vê o seu colega de turma, entrou na residência no Brasil, você está lá estudando para o Step 1, estudando para o CK, e aí você sente como se a pessoa estivesse seguindo em frente com a vida dela, e você está parado, né, estudando para uma prova, isso, aquilo, outro. Isso para o pessoal que está... Porque a gente é diferente, a gente veio já depois, a gente fez residência no Brasil, nós 3, né? Mas o pessoal que está se formando agora, aí vê o colega entrou na residência no Brasil e tal, você está lá estudando para o Step 1 e sente que ficou parado no tempo, né? E é diferente, é porque o seu objetivo é diferente do objetivo dele, e as coisas demoram um pouco mais para acontecer aqui nos Estados Unidos. Não é só uma prova, né? São várias provas. É um processo de application para o MET que é mais demorado, estressante e tudo mais.
mas lá no final, o retorno que você tem, ele muda completamente a sua vida, né? Eu falo muito que tem um livro até que eu gosto bastante, que é o The Infinite Game, né? Que fala exatamente sobre isso, o pensamento de curto e longo prazo, né? Então, assim, eu toco muito nessa tecla de a gente que procura vir para os Estados Unidos, a gente tem um pensamento diferente daquele pensamento de manada, né? Do pessoal que todo mundo segue aqueles mesmos preceitos de ficar no Brasil, aí faz a residência, etc. e tal. E você tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque aí você consegue vem para os Estados Unidos, aqui a residência é diferente, né? São 5 anos de residência, mas os ganhos que você tem depois disso, depois de todo esse sacrifício, digamos assim, né? Eles são exponenciais, né? Eu ia até perguntar para vocês um pouquinho dessa questão do daycare. Eu sei que meu chefe aqui, ele reclama que só que é caro pra caramba, velho. O daycare para os filhos dele, né? Então, assim, os ganhos exponenciais os ganhos que você tem aqui são o retorno que você tem é muito grande, né? Eu tinha um professor lá em Recife de vestibular, né? Que ele falava assim, né? Se sacrifício fosse fácil, se chamava sacrifácio, né? Então, se as pessoas elas tiverem essa consciência de pensar que é um jogo diferente, que é um jogo que leva mais tempo, mas que o retorno é muito maior, né? Então elas conseguem vislumbrar essa vinda para cá, para os Estados Unidos. Nós 3 fizemos residência no Brasil, né? Eu adorava trauma no Brasil, adorava, nossa, achava sensacional. Aqui nos Estados Unidos eu detesto, porque eu me sinto como o babysitter da ortopedia, né? Aqui, eu meio, então, assim, detesto. Então, mas algumas coisas que você falou que são bem importantes sobre essa questão da expectativa deles, né? Quando a gente que tem uma residência prévia, né? Então, o pessoal chega para mim e tal, achando que eu já sei tudo e tal, eu falo, olha, eu queria ver como é que você faz, porque eu não sei se o jeito que eu faço é o jeito certo, né? Então, até quando eles vão fazer uma colelap mesmo aqui, é diferente, né? Então, a colocação do trocata é diferente, o cirurgião, uma mão segura a câmera, com a outra mão segura o hook. No Brasil, não, você segura, você mesmo faz apresenta, né, a vesícula biliar e tudo mais. Então, tem toda uma diferença e tal. Claro, tem algumas vantagens, porque eu faço muito mais coisa do que meus colegas internos, porque eles me conhecem, né? Então, o cara chega para mim, tava na cirurgia pediátrica, rodando, eu e o staff na cirurgia, ele falou, Diego, quantas colelaps você fez já até hoje? Eu falei, acho que fiz umas 200, acho. Aí ele ficou assustado, né? Como assim você fez 200 colelaps? Ficou assustado. E aí ele deixou eu fazer mais coisas do que ele deixaria um co-intern fazer, né? Então, tem essa vantagem. Mas também tem essa questão de talvez eles te avaliarem como se estivessem avaliando alguém com mais experiência. Então você tem que avaliar um intern sendo um intern, né? Como um intern. Por mais que essa pessoa tenha experiência, se ele é um intern, você tem que dizer, olha, como um intern, comparado aos outros interns, como essa pessoa é, né? Não assim, comparado a um attending, como é que essa pessoa é, né? Então tem essa desvantagem. E outra coisa importante é isso, as pessoas precisam entender uma coisa é você saber inglês, trabalhar na pesquisa, sabe, apresentar no congresso, isso é uma coisa. Saber o inglês enquanto você é residente é outra coisa, é outro jogo, outra coisa, né? É um monte de sigla e eles transformam essas siglas em verbos, sabe? E é um atrás do outro, e aí você fica, eu não consigo entender essa visita, né? Então, é muito difícil. Não é fácil, demora um tempo. Claro, você se adapta, você aprende, você corre atrás e tudo mais. Mas não é da noite para o dia, sabe? Não é, porque que eu vejo o pessoal contando casos e histórias de coisas que a gente sabe que são muito mais desafiadoras, né? Então, as pessoas precisam entender que é diferente você vir para o inglês, já fazer turismo em Nova York, fazer turismo lá na Disney, e o inglês ali de passar o caso, qual é a sua one-liner, diga aí o que o paciente tem, qual é o assessment plan, sabe? Então, é diferente, e eu acho que
a gente precisa... É até interessante que exista uma ferramenta, e a gente já desenvolve ferramenta para o futuro, para que os brasileiros, o residente brasileiro, quando chegar lá, chegue um pouco mais bem preparado para começar a residência. Agora, eu sempre estou em off-topic aqui, nós vamos voltar para o tópico da maternidade. Meu chefe reclama direto dessa questão do daycare. Fala que paga caro, que é um inferno na vida dele, que é difícil arranjar um lugar bom. Vaga. Qual é a experiência de vocês com isso? Assim, o daycare que eu coloquei a minha primeira filha, ele tinha fila de espera. Então, assim, eu acho que eles cobram, depende da idade, né? Na época ela tinha 2 anos, então eles cobravam 200 e pouco por semana, talvez, não lembro na época, ou era mais, por aí. E aí você paga por semana, e aí você tem a opção de colocar todos os dias, né, a criança, ou 3 vezes por semana, part-time ou full-time, né? E aí, na época eu tentei colocar part-time, eu achei que ia ser melhor para ela começar 3 vezes por semana, part-time, mas não deu certo. Eu achei que no segundo dia era muito chororô, eu ficava com meu coração apertado, nervosa, e aí já começamos com full-time, todos os dias da semana, eu cada dia buscando um pouquinho mais tarde. E com 2 semanas já teve essa adaptação. Mas o daycare que eu escolhi foi um daycare próximo da minha casa, que eu tinha como buscar rápido, né? A minha sogra também é minha vizinha, minha cunhada é minha vizinha, então, assim, o meu afilhado já tinha estudado nesse daycare, meus 2 afilhados, então, assim, era um lugar que eu já conhecia. Quando eu vinha de férias, eu ia lá buscar meus afilhados, então, assim, eu já conhecia a escolinha, e era um lugar próximo à minha casa, 10 minutos da minha casa. Não era o melhor, eu acho que não é o melhor daycare, assim, é pequeno, é um lugar pequeno e tudo mais, mas é familiar, é um lugar que o preço era ok, então, assim, era bom pra mim, foi bom pra mim, até hoje é bom pra mim. Enfim, a minha experiência foi boa, não tenho acesso à câmera, muitos lugares têm acesso à câmera e eu acho isso ótimo, mas eu não tive. Quando minha filha entrou, era a época do Covid, então, assim, eu não conseguia nem entrar na escola mais, eu só tinha que deixar ela na porta e buscar. O que mais? E agora ela tá saindo, ela já saiu de lá e vai começar o VPK em janeiro, na escola pública, né? E a minha bebezinha vai começar só ano que vem. Eu não vou colocar ela antes, não, porque ela tá com 7 meses, eu vou esperar o máximo que eu puder. E aí, ano que vem, a minha mãe vai ficar até junho, mais ou menos, que a gente está planejando. Enquanto isso, meu pai vem, minhas irmãs vêm, voltam, enfim. E aí, a gente não sabe se vai colocar ela no daycare ou se eu vou contratar uma nanny para ficar aqui em casa. A gente ainda está avaliando isso, como é que vai ser. Mas é isso, a minha experiência com daycare é essa, assim. O único problema é que eles abrem 6h30 e fecham 5 horas, eu acho. Então, assim, para mim, eu preciso ter alguém em casa com elas antes disso, porque eu acordo 4 horas, assim, quando eu estava no trauma, eu acordava 3h30, porque eu tinha que passar visita nos pacientes antes de 7 horas, antes de 6h30. Então, assim, não tinha como até hoje, eu acho que não tem como. Eu saio de casa no mais tardar 4h40. Então, assim, não tem como eu levá-las para a creche nessa hora, porque a creche está fechada. Então, assim, na prática, as coisas não são tão simples, sabe? Eu preciso ter alguém em casa para vesti-las, para arrumar elas, para acordar elas, eles têm café da manhã na creche, mas assim, eu sempre gostei de dar o cafezinho da manhã da minha filha mais velha em casa, antes de levar para a creche, sabe? Para saber que ela está comendo bem. Enfim, são coisas que na prática também dão muito trabalho, sabe? Preparar a comidinha no dia anterior, né? Saber o que elas vão levar, que ela vai levar, enfim, é bastante coisa. Mas é isso, assim, eu não sei como é que vai ser ano que vem, mas eu vou dar jeito, vai ter alguma solução. Alguma solução vai ter, porque todo mundo consegue. E as meninas vão ficar bem. Enfim, é isso. Mas provavelmente eu vou botar a Sofia na mesma creche ou ter alguém para ficar em casa mesmo.
nesses horários? Eu não tenho experiência com daycare, eu preferi não colocar a Isabel em daycare ainda, porque eu acho ela muito novinha, ela só tem 11 meses, então eu vou postergar isso o máximo que eu conseguir, só porque, assim, eu acho que faz muita falta a socialização com outras crianças, então eu quero que ela vá pro daycare em algum momento, mas eu também eu quero bônus, mas eu não quero ônus, né, óbvio, né, que ela ficar doentinha toda hora, enfim, coisas que são inevitáveis quando a criança começa a conviver com outras crianças, né, assim, ir para um ambiente fora da nossa casa, assim. Então, por enquanto, eu ainda não procurei. Ela, por enquanto, fica aqui, né, com meu irmão e o meu marido e comigo, sempre que eu tô em casa. A gente sai com ela todos os dias. Tem um parque, eu moro bem pertinho, 5 minutos andando de um parque, então ela vai pro parque todos os dias, mas ainda não tá indo pro daycare, não. Mas o meu plano é, com 1 ano e meio, colocar ela no daycare, porque não tem jeito. Não tem jeito, eu não tenho como ter, assim, a minha rede de apoio, que é o meu irmão, ele não pode ficar aqui indefinidamente. Não é eterno, né? Não é eterno, justamente. E porque eu acho que a socialização, ela é importante, né? Eu não tenho outros filhos, então ela só convive com a gente aqui dentro de casa, né? Quando ela vai no parque, ela vê outras crianças, ela ama cachorro, ama, é muito bonitinho. Mas é isso, eu não tenho muito o que falar. Mas assim, o que eu sei é aquela caricatura, né? Muito caro, e a criança fica doente toda hora. Toda hora. E, assim, não se alimenta 100%, né? Porque, assim, às vezes não quer comer. Eu tive no início, foi bem difícil para mim, porque eu sempre me preocupei com uma alimentação super saudável e tudo mais. E aí eu mandava para a escola tudo que ela comia em casa, aipinzinho para almoço, né? Porque eu dava café da manhã em casa, mandava o almoço e o lanche a escola dava. Então, mandava aipinzinho, arrozinho, feijão, tudo que ela comia em casa. E aí a professora chegou um dia para mim e falou assim, Monique, você tem como mandar alguma coisa que ela coma? Porque ela não tá comendo. Eu falei assim, mas ela come isso todo dia em casa, quase todo dia. Ela falou, mas enfim, ela não tá querendo muito. Todo mundo manda lanche, sabe? A cultura é diferente aqui. Eles almoçam lanche, sanduíche, as crianças almoçam sanduíche. A primeira vez que ela comeu alguma coisa de chocolate provavelmente foi na creche, porque eu fui buscar ela, dei um beijo nela, ela tava cheirando a chocolate, nunca tinha comido doce. Então, assim, as coisas são totalmente diferentes, sabe? Então, assim, eu percebi que eu não estava no controle de tudo. Ela tinha nutricionista, a nutricionista programava tudo, e aí, enfim, eu tive uma consulta com a nutricionista e falei, Débora, a Giovana acho que tá comendo doce, tá comendo goldfish na escola, eles estão dando essas coisas para ela. Ela, Monique, calma, ela tem que socializar com outras crianças, a hora da alimentação lá é a hora que ela tem para socializar, para descobrir as coisas, então fica tranquila, ela come bem em casa, então você fica tranquilo. Então, assim, eu comecei a me readaptar a essa situação, né? Enfim, mas eu adorei, a escola foi ótima para ela, mas eu acho que a gente tem uma cultura diferente com creche, né? No Brasil, a gente não coloca tão cedo o bebezinho. Quando eu tive minha bebê, quando eu tive a Giovana, eu comecei a pesquisa, a Giovana tinha 6 meses, né? E aí, um dos attendings na clínica, onde eu fazia pesquisa, ele tinha um bebê de 6 meses também. E ele falou que ele colocou o bebê com 3 meses na creche. Então, é hábito deles, né? Eles têm esse hábito aqui, né? Então, assim, eu acho que é mais da gente, né? Eu não sei, eu ainda tento postergar ao máximo, eu vou postergar o máximo que eu puder, porque, não sei, eu acho que bebezinho, assim, é tão novinho, né, pra gente deixar na creche, eu não sei como é que é o dia lá, enfim, eu fico com o coração na mão, mas não sei como é que vai ser ano que vem. Eu queria fazer um comentário aqui, que a gente acabou não falando, mas eu acho importante para quem está ouvindo, especialmente para quem está ouvindo e nunca esteve nos Estados Unidos e não sabe como as coisas funcionam aqui. Mas, assim, essa questão da cultura, realmente ela é muito diferente. E não é só depois que o neném nasce, não, antes também. Porque a gente está acostumado no Brasil com licença maternidade de 4 meses, garantida por lei, quando você trabalha em regime de, né, carteira assinada e tudo mais. E aqui isso não existe. Isso não existe. Eu optei por ter neném, assim como a Monique, enquanto eu estava fazendo pesquisa, e eu, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o meu
o meu empregador naquele momento, né, que era a Cleveland Clinic, me deu 12 semanas de licença maternidade, que é muito incomum de achar aqui. E os mais comuns, o normal são 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. 6 semanas, que é o período de puerpério, né, que são 42 dias, e eles acham que isso tá bom, tá suficiente, gente, não está. Falar da minha experiência, não, com 6 semanas eu ainda estava um estrupício, tá? Com privação de sono total e absoluta, com meu corpo que não tinha voltado ao normal. Se eu tivesse que voltar ao trabalho, assim, em full speed, sabe? Com 6 semanas eu tava frita, eu não tava legal ainda. E 8 semanas eu já vi aqui também, conversando, né, com outras pessoas e tal. E ainda assim, 8 semanas, gente, eu voltei com 12 semanas, eu ainda não tava normal. Mas a gente tem que voltar. Então, assim, eu agradeço muito ao universo, assim, de ter tomado essa decisão no momento certo, porque eu tinha muita flexibilidade de horário, porque eu estava fazendo pesquisa e eu conseguia trabalhar de casa, e eu nunca tive problemas, assim, para fazer o meu trabalho, mas eu tinha flexibilidade. Então, assim, tinha dias que eu ia e eu chegava mais cedo, saía mais cedo, tinha dias que eu chegava mais tarde, saía mais tarde, tinha dias que eu trabalhava de casa. Então, a primeira coisa, assim, é levar isso em consideração, né, quando você se planeja ter neném, especialmente durante a residência, né, porque não é só a questão do tempo que você tem. Por exemplo, o meu programa, e eu li o contrato, e eu quis saber de todas as regras, num acaso de eu querer ter um segundo filho, né, e vai ser durante a residência, porque agora não tem muito jeito, e eles dão 6 semanas, podendo se estender, só que se você estender, isso vai ter que ser um acordo entre você e o seu PD, né, e o seu programa, e além das 6 semanas é não remunerado. E é isso aí, entendeu? E se vira quem pode, como pode. E além disso, a gente ainda tem a situação da residência em que você precisa ter a carga horária a ser cumprida, né? Então, se você estende a sua licença maternidade, significa que você não vai terminar no dia normal. Ou você vai emendar com férias, ou você vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então, não assim, é bem mais complicado do que no Brasil, entendeu? Eu tenho achado, assim, bem mais complicado. E a outra questão, que a gente está falando de daycare e de rede de apoio e tudo mais, assim, é uma cultura muito latina nossa, de ter família por perto, né? A Monique falou que alguns familiares são vizinhos dela. Eu não tenho, a minha família não está nos Estados Unidos. Eu tenho uma parte da família do meu marido, mas assim, por causa da residência e até antes disso, mas a gente já tinha se mudado e eu não tenho ninguém próximo de mim. Ninguém. Assim, a minha sogra, ela é maravilhosa e ela não trabalha mais, né? Ela já se aposentou e, assim, é possível que no momento de desespero ela venha nos ajudar e nos acolher como ela fez antes, enquanto eu estava me mudando, ela veio, ficou comigo e nos ajudou demais, mas isso não é normal. Não é normal. E eu mesmo conversando com a minha sogra, ela teve, né, quando ela teve filho, ela deixou o nenenzinho dela com 3 meses no daycare, porque não tem jeito. Porque a família não chega tão junto como a gente está acostumado, né? Então, assim, para quem pretende vir para cá, né, e ter neném aqui e tudo mais, se a família puder vir, maravilhoso. Se não, assim, a gente se ajeita, né? Não me entendam mal. Mas não é tão simples como é no Brasil. Não, realmente não é. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa para vocês. Existe um momento ideal para você ser mãe ou decidir engravidar? Ou melhor, existe um momento que seja o menos ruim para você? Porque assim, eu sinto falta dos meus anos de pesquisa, eu não vou negar. Entendeu? Então eu acho que quando você está fazendo pesquisa, as coisas são muito mais tranquilas e o programa de residência, principalmente de cirurgia, você pode tirar anos de pesquisa, né? No meio da... Não sei se na oftalmo você tem esse ano sabático que você pode tirar também. Eu acho que depende do programa, né, Diego? Não depende tanto nem da especialidade. Eu acho que é mais do programa, o que eles estão... Assim, como que eles podem te ajudar, entre aspas, né, assim. Mas, assim, existe um momento ideal
E qual o conselho de vocês aí para as futuras mamães? Falo isso porque eu tô casado aqui, minha mãe já tá perguntando assim, cadê o neto? Cadê o neto? Eu falei, ó, você tem que falar com a dona da fábrica, não é com o operário, não. A minha opinião, assim, eu tive as minhas 2 filhas em intervalos em que eu não era residente. Então, assim, eu terminei a minha residência de coloprocto e aí eu engravidei nesse ano, né? No ano que eu terminei. E para mim foi ótimo, assim, porque eu tive uma ótima experiência. Eu já era preceptora, eu já era proctologista, então eu fazia o meu horário. Como eu passei muito bem na gestação, eu dava plantão à noite em CTI, então para mim foi ótimo, não tive problema nenhum. Trabalhei até o último dia, vim para cá, fiz mudança, não tive problema nenhum. Tive meu bebê aqui, foi difícil depois para estudar, com o bebê pequeno, muito difícil, tanto que eu demorei para conseguir fazer as provas. Foi muito difícil, assim, foi pesado. Mas não era nada impossível. Agora, durante a residência, eu não sei, sabe, Diego? Ainda mais de cirurgia geral, eu não sei como seria eu ter filho durante a residência. Para mim foi ótimo a gente ter se planejado de ter bebê ano passado. Foi ótimo, porque eu achei que a minha gestação fosse ser super tranquila, mas foi tranquila, mas eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Então, assim, me fez pensar que, assim, durante a residência, imagina se eu estivesse na residência, eu estava fazendo pesquisa, eu estava aplicando, eu estava fazendo milhões de coisas, mas eu não estava na residência tendo que chegar lá cedo, acordar de madrugada, dar plantão de 24 no trauma. Então, assim, é diferente. O conselho que eu daria é se planejar, estudar bem como vai ser, a rede de apoio, sabe? Para ter certeza que se você quer ter filho durante a residência, dependendo da residência, isso é muito, muito mais viável. Tem residentes lá no meu programa que 2 residentes que têm filhos, um é homem, então acho que é um pouquinho diferente, né? Assim, 2, aliás, não, são 4 que têm filhos. Uma residente do 4º ano teve bebê durante a residência, os outros também, mas são homens, assim, não engravidaram, né? Então, ela deu conta, super tranquilo, parece que foi tudo bem, eu não era residente lá ainda. A bebezinha dela tem a mesma idade que a minha, mas, enfim, dá certo, as pessoas conseguem, não é nada impossível, mas o meu ponto de vista é que é difícil, ainda mais pra gente que é AMG, né, que a impressão que eu tenho é que a gente tem um obstáculo um pouco a mais, né, do que as pessoas que já moram aqui, já fizeram faculdade de medicina aqui. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que às vezes eu tenho que me dedicar 2 vezes mais ou um pouco mais do que as pessoas que já são daqui, né? Para eu conseguir dar conta de tudo e evoluir na residência, enfim. Mas é isso, eu acho que é planejamento, sabe? Planejamento, e não tem uma hora certa. Eu acho que para mim eu consegui conciliar entre as residências e foi maravilhoso para mim. Eu não me vejo tendo filho durante a residência. Mas eu acho que tudo é questão de planejamento e tempo, assim, planejar de acordo com a idade, enfim, é isso. Não sei se tem uma hora exatamente certa. Aqui no meu programa a gente está com 3 grávidas neste momento. Uma Caramba! uma TIF, uma PGY2 e uma PGY3, né? As 3 estão e vão nascer assim próximos, sabe? Coisa de semanas de diferença, né? E como é que elas estão lidando com isso? Não, teve uma, inclusive, que ela estava gestante, pegou Covid e ela estava numa rotation agora bem pesada no City Hospital, que o marido dela, ele é residente também lá e trabalha, e estava comigo esse mês, e mês passado também, e ele estava me falando, Diego, eu não sei como ela aguenta, porque, nossa senhora, sabe, assim, coisa, a pessoa, né, a gestação já não é uma coisa fácil, né, mais ainda com Covid e ainda por cima uma rodada bem pesada. Deixa eu dar minha contribuição aqui. Eu acho que minha opinião filosófica é de que a gente nunca está preparado para ser mãe. Sinceramente, por mais que você leia, por mais que você converse com outras pessoas, a sua experiência vai ser única e ela vai ser do jeito que ela vai ter que ser, sabe? A gente se prepara,
mas as coisas não acontecem necessariamente do jeito que a gente idealiza, sabe? A vida é melhor não idealizar. Pois é. A vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né? Pois é. Exatamente isso aí. Exatamente isso. Assim, eu acho que a Isabel veio para me mostrar ainda mais isso, assim, sabe? Ela chegou na hora que ela quis, antes do que eu queria, mas ela veio que veio. E o meu parto, eu achei que eu fosse estar linda no outro dia, sabe? Parto vaginal nos Estados Unidos. Vai ser maravilhoso, né, gente? Não foi, entendeu? Não foi. Assim, não me arrependo, mas não foi o romance que eu imaginei que fosse ser, sabe? Mas, assim, eu não me arrependo de ter tido ela antes de começar a residência. Eu ainda não abandonei a ideia de ter outro filho, mas se eu engravidar, depois eu conto para vocês como é que vai ser. Mas certamente vai ser mais difícil. Não é impossível, as pessoas fazem, como a Monique falou, e se é possível, a gente consegue fazer também, certo? Eu não sei, assim, as custas do que exatamente, mas é porque é possível, A minha orientação é assim, para quem planeja vir para cá com filhos ou pretendendo engravidar durante a residência, e vamos ser sinceros, gente, o método contraceptivo ideal é não ter relação sexual. Se você é mulher em idade fértil, você pode se cuidar e ainda assim você pode engravidar. Então eu acho que assim, ter filhos durante a residência é um assunto que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, porque pode acontecer, entendeu? Mesmo sem planejamento. E a minha orientação quando você estiver se planejando para aplicar para residência e durante entrevistas e tudo mais, conversar com os outros residentes, perguntar se tem alguém que é pai, que é mãe, mas especialmente que é mãe, que eu acho que é diferente essa relação de ser pai, ser mãe, desculpa, Diego, mas entendeu? E perguntar o que o seu programa oferece, sabe? Eu sei que a gente pisa muito em ovos, e eu também pisei em ovos, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava grávida durante a minha entrevista, e eu também. Eu não puxei esse assunto, eu não falei pra ninguém, também ninguém me perguntou porque eles não podem, não devem perguntar pra gente se tem filhos, ou se tá grávida, ou se planeja ter filhos, eles não, é uma orientação do ECFMD que não pode perguntar. Pode perguntar nem se é casado, não pode perguntar, a não ser que você introduza o assunto no seu personal statement, em qualquer documento que eles tenham acesso. Por exemplo, me perguntaram do meu marido, mas ele eu escrevi sobre ele no meu personal statement. Isso. Então eles sabiam em que contexto da minha vida eu estava naquele momento, mas eu não citei, eu não falei nada sobre a minha gravidez, mas ainda assim, para todos os programas que eu entrevistei, né, e eu oriento fazer isso para quem se organizar, eu oriento fazer isso até para antes de aplicar, mas como eu apliquei para oftalmologia e não tem tantos programas assim, eu apliquei para grande maioria, então eu não tive muito, assim, eu não excluí os programas para onde eu apliquei, nesse sentido do que eles poderiam me oferecer, mas durante as entrevistas, né, eu fui para todos os sites e eu olhei tudo que eles ofereciam, inclusive creche, que a gente tem eu tinha aquela imagem assim de Grey's Anatomy, né, a galera leva a criança para creche, eles pegam 5 horas da manhã, a criança tá indo com eles isso não existe, gente. Não. Infelizmente, tá? Eu acho que de todos os locais em que eu entrevistei, eu tive bastante entrevista até, tinha creche. Um residente falou, não, eu trago meu filho para a creche do hospital. Todos os outros não tinham, sabe? E no programa que eu estou agora não tem. E assim, no meu programa de oftalmo, eu sou intern, né? Então mas eu não conheço todo mundo da clínica médica, eu conheço todo mundo da oftalmo. E tem muita criança, e é muito legal, porque eles são todos da mesma idade da minha filha, assim, acho que a gente vai ser super, sabe, a gente já está se dando super bem e tudo mais, mas assim, são todos pais, eu sou a única mãe. E é diferente. E foi muito engraçado, porque no Halloween a gente se reuniu, né? A gente foi para casa de um deles que tem uma neném que é exatamente da mesma idade da minha filha, e tinha uma criançada lá, foi ótimo. Eu, com os meus colegas de residência conversando, e o Evan e todas as mães com as crianças no chão brincando. Aí eu olhei, eu não falei nada para ninguém, né? Óbvio. Mas eu tenho certeza que as pessoas pensaram sobre isso, e eu pensei também. Eu olhei aquela cena e falei assim, o Evan é o único pai que tá ali com a criança, sabe? E com as outras mães. Então, assim, é muito difícil, eu acho, assim. É diferente, entendeu?
É diferente. Mas é isso, gente. Para quem está planejando vir para cá, para quem vai dar match estando grávida ou pretendendo engravidar, é possível. Eu não gostaria de deixar a mensagem de que é muito difícil, vai ser impossível. Não, a gente se ajeita, sabe? Mas assim, tem que ter a consciência de que é diferente. É diferente. Especialmente se você tem residência no Brasil, você vai ver que é diferente, a cultura deles é diferente. Se você pode ter um attending como eu tive, que simpatiza com a sua situação, entendeu? De privação de sono, de falta de memória, de, sabe, coisas que são realidade na vida de quem é pai e mãe de uma criança pequenininha, que tá aprendendo a dormir ainda, que não dorme a noite toda ainda, e você vai ter attending que não quer nem saber, sabe? Você aplicou para isso, você tá ali para fazer o seu trabalho e a pessoa não tá nem aí. Se você tem filho, se você não tem, se você dormiu 3 horas naquela noite, você dorme ou não? Nada, entendeu? Então, tem que estar psicologicamente preparado para esse tipo de dificuldade, né? De desafio, assim, no seu dia a dia. É isso aí. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Acho que a gente podia falar por mais 2 horas aí. Podíamos. Facilmente aí falando dos perrengues e das alegrias aí, né? Dos filhos e etc. Mas eu queria agradecer, Monique, Carol, brigadão aí pela presença de vocês. Fica o convite para vocês voltarem aqui ao nosso podcast, né, em outros episódios, a gente falar do nosso Research Fellow, né, são anos que eu sinto muita falta, porque eu podia fazer o que eu quisesse, eu só precisava entregar resultado, então agora a vida é outra, né? Mas muito obrigado, tá? Eu queria só que vocês deixassem aí um conselho para as futuras mamães, uma outra mensagem aí para o pessoal. Eu agradeço muito, amei participar do podcast. Eu acho que, assim, o meu conselho é a gente dar conta. A gente dá conta, ser mãe, ser residente não é fácil, mas com organização e a gente sabendo o que a gente quer, tendo foco e disciplina, a gente consegue se organizar e dar um jeito de fazer tudo dar certo. E a gente está feliz, né? Acho que isso que é o mais importante. Mas é isso, eu estou disponível, quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar qualquer coisa, eu estou aqui. E obrigada de novo. Diego, então, agradecer também de novo o convite, já é o 3º podcast que eu venho, cada um eu falo um pouquinho, então, assim, um aspecto da minha vida, e esse podcast de hoje está muito pertinho do meu coração, assim, porque eu não tive tanta oportunidade de conversar com residentes que eram mães antes de eu resolver ser mãe e sabendo que eu ia aplicar para residência e tudo mais, então eu fico à disposição também para ajudar todo mundo e fazer um carinho na cabeça e falar assim, gente, dá certo, tá? É muito gratificante chegar em casa e ter um nenenzinho rindo para você. É a melhor coisa do mundo. Você esquece os perrengues que você passou naquele dia, sabe? Com certeza. É muito gostoso. E assim, eu penso também que eu vou ser exemplo para minha filha, assim como a minha mãe foi um exemplo para mim, sabe? Minha mãe fez 2 faculdades, na 2ª faculdade eu já era grandinha, então eu lembro dela saindo cedo para trabalhar, chegando tarde, porque ela saía do trabalho e ia direto para a faculdade. E eu vejo aonde minha mãe chegou hoje e eu me sinto muito feliz de ter essa memória, sabe? De ter feito parte tão ativamente de todas as conquistas que ela teve, sabe? Então eu tenho isso na minha cabeça também, que eu sei que eu vou ser exemplo para minha filha, eu sei que ela não vai ter memória dessa parte especificamente, mas eu vou ter. Então eu sei que tudo que eu faço é pensando nela e de ser exemplo para ela também, e mostrar que a gente pode fazer as coisas que a gente quer com organização, disciplina, muita força de vontade, e pensando na nossa família, na minha bem em primeiro lugar. Então é isso, meninas, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está aí assistindo a gente, né, ou ouvindo a gente, né. Agora o nosso podcast ele também tem vídeo. Fiquem ligados aí nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram. A gente vai trazer muitas novidades agora esse fim de ano para vocês.
E muito obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal.